Eu não sou vegetariana. Eu sei. Essa frase é um tanto polêmica, né? Mesmo porque eu acho que eu já falei nesse canal algumas vezes que eu sou ovo-lacto vegetariana. A real mesmo, galera, é que todas essas nomenclaturas, rótulos, acabam denominando a gente por algo que talvez a gente não seja. Eu mesma tô completamente errada de falar que eu sou ovo-lacto vegetariana e hoje eu vou explicar pra você por que eu tô errada. Que eu tô errada. Vamos começar pelas nomenclaturas para vocês conseguirem entender um pouquinho do que eu tô falando, tá? Um vegano é uma pessoa, e aí, veganos, por favor, podem colocar aqui embaixo se eu estiver errada, mas pra mim é uma pessoa que não come nenhum tipo de carne, não come nada que venha de origem animal, ou seja, se a galinha colocar um ovo, se a vaquinha, você tirar o leite dela, se uma abelha produzir mel, se a pessoa quiser comprar uma cadeira que seja feita de couro, nada disso vai ser comprado, vai ser ingerido por um vegano. Se um produto, um creme, se esse creme foi testado em um animal, o vegano não vai usar. Então, um vegano é uma pessoa que não usa nada que passou por um teste animal, que foi produzido vindo de um animal ou que teve qualquer relação com um animal na natureza, entende? O animal não pode ser escravo do homem. Exatamente. Daí vocês já concluem que eu não sou e nunca falei que fui vegano. Depois vem um vegetariano. Um vegetariano, na minha opinião, também, me digam se eu estiver errado, porque eu não tô aqui pra falar que é certo pra ninguém. Um vegetariano é uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne animal, nem ovos, nem leite, nem mel. Então, um vegetariano estrito é uma pessoa que pode ser que ele tenha um sapato de couro, pode ser que não. Pode ser que ele use produtos que sejam testados em animais, mas ele não consome, ele não ingere. Talvez não consuma mel também. Tem alguns vegetarianos que consomem mel, daí também não sei se pode ser considerado um vegetariano. Fica ali num limbo que a gente não sabe exatamente o que uma pessoa pode ser considerada ou não. Num senso geral, uma pessoa vegetariana não consome nenhum tipo de carne e nem comidas que venham dos animais. Daí, você tem um ovo-lacto vegetariano, que é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo erradamente, tá? E eu quero deixar isso bem claro. Erradamente eu falo e falava que eu era ovo-lacto vegetariana. E eu me equivoquei. Uma pessoa que é ovo-lacto vegetariana, ela é uma pessoa que não come nenhum tipo de carne, ou seja, não come peixe, não come crustáceos, não come carne de vaca, porco, galinha, nada, mas ela consome ovos e leite, ou seja, o leite da vaquinha ela consome, provavelmente ela consome mel, eu pelo menos consumo mel, mas aí não sei se dá pra colocar ovo-lacto, mel, vegetariano, começa a ficar muito confuso. Você não come a carne, mas os subprodutos dos animais você consome. Tem gente que confunde, acha que quando você coloca que você é ovo-lacto vegetariana, quer dizer que você não come ovos, não come leite e não come carne. Tá errado, tá? Uma pessoa que é ovo-lacto vegetariana, ela consome ovos, consome leite, mas não come carnes. Então, assim, eu erradamente falava que eu era ovo-lacto vegetariana. Eu nunca poderia ter falado isso. Eu consumo mel, eu uso gelatina, que vem da cartilagem do animal, normalmente de vaca e de porco, e eu consumo bastante gelatina. Como que eu vou virar e vou falar, eu sou ovo-lacto gelatina vegetariana? Não faz o menor sentido, certo? Então, erroneamente, me desculpem, várias vezes eu falei que eu sou ovo-lacto vegetariana. Por favor, esqueçam isso, eu não sou ovo-lacto vegetariana. Hoje, eu consigo chegar na conclusão de que, primeiro, eu acho um saco essas questões de rótulo, que serve mais pra você mostrar pro outro aonde você tá, em que momento que você tá da tua vida, do que pra você mesmo. Porque eu poderia simplesmente ter parado de comer carne e não falado nada pra ninguém. Vocês simplesmente iam perceber que eu parei de comer carne, que eu nunca mais apareci nos meus vídeos comendo carne, que só o Paulo come carne, e todo mundo ficar falando, virou vegetariano, e nada ia acontecer, né? Eu que resolvi falar. Eu cheguei nesse ponto que, por ser essa pessoa pública, eu detesto falar isso, mas enfim, chega uma hora que quando você é pessoa pública, você precisa dar algumas satisfações do que está acontecendo na sua vida. E aí, esses dias eu conheci o termo flexitariano. Um flexitariano é uma pessoa que não come carne? Não é isso. É uma pessoa que ela tenta, ao máximo, diminuir o consumo de carne na vida dela, seja ingerindo, seja utilizando produtos que venham de animais, mas não necessariamente essa pessoa é vegetariana e nem vegana. Se você aí faz a segunda sem carne, podemos colocar você ali na faixa branca do flexitariano. Se você comia carne 3 vezes no seu dia, por exemplo, você comia presunto no café da manhã, come ovos junto ali no seu café da manhã, e na hora do almoço você come uma carninha, um bifinho, e à noite, pra ser mais leve, um franguinho grelhado. E aí você decide que não, a partir de agora, ao invés de você comer 3
3 vezes por dia carne, você vai comer 1 vez por dia carne. Inclusive, saibam vocês que isso é mais do que suficiente para sua proteína diária. Se sua proteína for baseada só em carne. Não precisa de carne para ter suas proteínas. Mas enfim, esse é um outro assunto. Se você já diminuiu de 3 vezes para 1 vez, você pode já ser um flexitariano faixa vermelhinha. Vamos dar um vermelhinho aí para você. Olha que legal. Você que consumia carne 21 vezes na semana, 7 vezes 3, 21. Você agora consome carne 2 vezes na semana, porque no final de semana você encontra seus amigos, faz um churrasco, ou você vai na casa dos seus pais, eles fizeram um bacalhau para você. Você tá virando um flexitariano muito melhor, entendeu? Eu tô nesse processo da minha vida. Eu sou uma pessoa que não consumo nenhum tipo de carne, ou seja, não como carne vermelha, não como frango, não como peixe, nenhum tipo de crustáceo, não como porco. Não come inseto. Não como inseto. E tomo leite, como ovo, uso gelatina, tenho sapato de couro, tenho bolsa de couro, tenho um sofá de couro na minha casa, tenho cadeiras de couro na minha casa. Enfim, eu não sou uma vegana. Pode ser que um dia eu queira ser, pode ser que um dia eu queira ser. Tudo na vida, gente, muda. As pessoas mudam o tempo inteiro. Tanto para você voltar para algo que você queria ser, quanto para você ir para outro lugar que você ainda não foi. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, eu já fui vegana durante 2 anos da minha vida, entre os 16 e os 18 anos. Depois eu simplesmente parei com isso, voltei a comer carne, como vocês viram em boa parte dos vídeos desse canal, e agora voltei de novo para não comer nenhum tipo de carne. Então é um processo na vida e cada um tem esse processo. Pode ser que tenha gente que nunca vai passar por um processo deste ponto de vida, de comer ou não comer carne, de usar ou não usar produtos animais. Outras pessoas vão diminuir esse consumo, outras pessoas vão virar vegetarianas, outras pessoas vão ser veganas, vão estar mais além disso daí. E muitas dessas pessoas, o que eu acho mais importante a gente pensar aqui é por que essas pessoas, porque eu resolvi comer menos carne, no caso não comer carne, ou porque outras pessoas viraram vegetariano, ou porque você quer virar vegetariano ou vegano. O importante é sempre no dia seguinte você estar melhor que no dia anterior. Kaizen. Porque se você tem a consciência de alguma coisa que você pode melhorar, é sua responsabilidade mudar. Mas é importante ter a consciência de que você pode melhorar, mas também ser algo que você realmente queira fazer. Não adianta você querer melhorar e isso não ser pra você, isso ser só pra mostrar pro outro. Eu, por exemplo, como carne 1, 2 vezes na semana. Eu comia carne 3 vezes por dia. Agora, né, que eu te influenciei bastante nisso. Na sua mãe também, né, já influenciei bastante a sua mãe. Acho que agora ela só come carne quase que 1 vez por semana. Então, assim, você vai fazendo outras pessoas que estão do teu lado pensarem sobre isso. E aí eu volto nessa questão do por que ser vegetariano, por que ser vegano, por que você resolve ser flexitariano, diminuir seu consumo de carne, de produtos animais. Porque você tem dó dos animais, principalmente como a indústria trata os animais hoje em dia, em confinamento extremamente pesado e extremamente doentio, onde os animais sofrem a vida deles inteira até morrer. Ou seja, você não enxerga o animal como um ser inferior, você enxerga o animal como um ser que está sofrendo e por isso você não quer comer o animal, ou você não quer que ele viva naquele jeito, ou você não quer que sejam feitos testes com eles. 2, por conta da sustentabilidade do planeta, porque estão desmatando a nossa Amazônia para colocar gado. Uma simples pesquisa no Google aí, você vai ver o quanto você pode ajudar não comendo uma vaquinha e o quanto as vaquinhas realmente peidam e produzem gás metano que acaba também com a nossa camada de ozônio. Você pode pensar nisso também. Aquecimento global, ele existe, tá? Não é uma questão marxista. Outra questão que muita gente para de comer carne por conta de não querer ingerir algo que seja ruim pro seu organismo. Por quê? Você vai falar assim pra mim, Dani, mas comer carne não é ruim pro seu organismo. Tem controvérsias. Tem gente que diz que a toxina animal dentro do seu organismo, a carne, principalmente a carne vermelha, demora muito tempo para digerir dentro do seu estômago. Então, conforme você não come tanta carne, o seu estômago não produz tanta... Seu intestino, desculpem, nutricionistas, não produz... Médicos que entendem melhor disso, não produz tantas toxinas. E aí o seu próprio organismo não tem que tirar tanta inflamação do teu corpo o tempo inteiro. Então, uma dieta à base de plantas, né, que você come mais vegetais, ela é melhor pro seu organismo, no geral. É óbvio que você precisa... O seu você tá melhor comendo? Nossa, quando eu como carne, a Dani sabe. Antes eu comia tal, parecia normal. Agora que eu como muito mais vegetal, o dia que eu como carne, eu fico mal. Além disso, tem a questão de você estar ingerindo coisas que você não sabe o que é, né? Anti-inflamatórios que enfiam nas vacas, antibióticos até não querer mais. A vaca numa criação extensiva, ela come capim, que é um pouco melhor para ela. Só que hoje em dia, a maior parte das vacas são produzidas, eu odeio esse termo, mas a indústria usa, elas são produzidas em um sistema de confinamento, onde elas comem grãos. E isso é
péssimo, porque o estômago delas não foi feito para comer grãos. Os caras têm que colocar um monte de antibiótico nas vacas para aquilo tudo se digerir. Então você que está comendo a vaca, está ingerindo tudo isso que ela ingeriu, que não é bom para ela e consequentemente não é bom para quem? A gente precisa começar a pensar nessas coisas também. E existem outros, vários tipos de questões. Tem gente que não come carnes por conta da religião. Então assim, gente, tem várias questões e a minha questão não é a sua questão não é a minha questão. Isso é super importante a gente dizer. E cada um tá no seu momento de vida, a gente precisa aprender a respeitar o momento de vida de cada pessoa, ao invés de atacar. Eu mesma sou muito mais a favor de abraçar as pessoas que estão tentando parar ou tentando diminuir do que atacar a pessoa que ainda não é um vegano ou que ainda não é um vegetariano. Eu acho isso muito mais importante, muito mais inclusivo. Então assim, quando o Paulo fica 2 semanas sem comer carne, eu fico super feliz. Quando ele come carne depois dessas 2 semanas, eu não vou criticar ele. Essa é uma escolha dele, não é uma escolha minha. Eu não sou o Paulo não sou eu. É muito importante que a gente tenha esse discernimento de quem é cada pessoa, que mesmo que você conviva durante 20 anos com uma pessoa, ela não é você. Cada um tem o seu processo. Mesmo que você queira que eu seja como você, eu não sou você. Eu não vou ser como você. E é muito importante que você saiba que esse vídeo aqui é um vídeo principalmente para leigos, principalmente para quem não é vegetariano, principalmente para quem não é vegano. E se um dia algum de vocês quiserem parar de comer carne ou parar de usar produtos que são testados em animais ou parar de usar produtos que venham de animais, é muito importante que você faça isso por você e não por ninguém. É muito importante que você decida isso dentro de você, que você tenha a consciência do que isso vai acarretar na sua vida. Mas forçar o outro a fazer isso, não tem como. Mas abrace o outro que tá aos poucos tentando fazer alguma coisa para mudar o nosso planeta. Então assim, não tentem fazer de mim um eco das suas vontades. Eu vou repetir isso. Não tentem fazer de mim um eco das suas vontades. Eu não sou perfeita, eu não sou vocês. É muito importante que a gente não queira que o outro seja a gente. É muito importante isso. É muito importante que a gente respeite a vontade de cada uma das pessoas que estão em volta da gente, de cada uma das pessoas que a gente gostaria que fosse como a gente, mas não é. Então, assim como eu respeito o Paulo pelas escolhas dele, assim como eu respeito todo mundo que está em volta de mim, tem veganos em volta de mim na minha produtora, tem vegetarianos, tem pessoas que comem carne todos os dias em volta de mim na minha produtora, e eu respeito todas elas. Cada um faz suas escolhas. Eu não vou apontar, eu não vou virar para um deles que come carne todos os dias e falar: ai, você podia hoje parar de comer carne. Não vou, simplesmente não vou. Então, não façam isso comigo também. Eu tô fazendo esse vídeo também porque teve gente falando: ah, como que uma vegetariana tem uma fazenda que produz animais. Primeiro, eu não sou vegetariana, como eu falei nesse vídeo. Segundo, a minha fazenda, junto com o Paulo, PL, Aliento, somos em 4 sócios, onde 3 não são vegetarianos, não são veganos, comem carne. Esse papo pode ser uma flexitariana, como vocês estão vendo, porque é isso que eu falei. Tem um sofá de couro na minha casa, tem um sapato de couro. Às vezes compro uns que não são, por exemplo. Essa botininha aqui é da Dr. Martin e é couro vegano, ou seja, é um couro sintético. Mas poderia não ser. Às vezes eu faço algumas escolhas que são de produtos não animais, mas nem todas elas vão ser. Então, é muito importante porque o trabalho que a gente faz aqui na Lá no Alto, inclusive sigam o Instagram da Lá no Alto, porque vocês vão entender mais desse trabalho que a gente faz aqui. Parte dele é ter leite, ou seja, nós temos vacas aqui. Parte dele é ter porcos. Tem porquinhos aqui que depois que eles crescerem, porque normalmente na indústria, gente, um porquinho é abatido com 6 meses. Ou seja, ele vive só para engordar, numa vida bem sofrida desses 6 meses, e depois ele é morto. Os nossos porquinhos aqui vivem soltos durante uns 3 anos e meio, até ele engordar e ser abatido para ser defumado. Não é o mesmo processo. É super importante que vocês entendam a diferença da indústria da carne, que coloca um monte de animal confinado, um amontoado em cima do outro, vivendo uma vida sofrida para depois ser abatido, cheio de antibióticos, cheio de um monte de coisa, e os animais aqui da fazenda, as galinhas dando solta, que é igualzinho, tipo, na roça da minha avó, quando minha avó era viva. Você jogar milho pra galinha, ela tá aí, crescendo. Uma hora, se ela ficar velhinha, a minha avó matava a galinha. E daí você né? se não dá mais com o que você come, você é responsável pela sua Exato. escolha. Só que daí você precisa ser responsável por essa escolha. Eu, por exemplo, eu não vou comer a galinha quando ela ficar velhinha aqui, mas o Paulo e Ento e PL pode ser que comam. E eu vou comer o ovo dela nos dias que ela botar o ovo, entende? A gente precisa se reconectar com esses animais
animais que estão em conexão com a gente, em conexão com o mundo e fazer eles terem uma vida feliz enquanto eles estão aqui. E assim, nada do que eu falar aqui talvez vai mudar a cabeça de quem é vegetariano e vegano, e nem tenho que mudar, nem quero que vocês mudem. Sério, continuem sendo vegetarianos, veganos, continuem militando, continuem fazendo o que vocês querem fazer. Isso é super importante. Só que assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra motivação de trabalho, que é fazer as pessoas se reconectarem com o que elas comem. Isso pra mim é importante. Elas entenderem que se elas forem comer um pedaço de bife, sendo ele uma vez na semana, uma vez no dia ou 3 vezes no dia, ela precisa saber de onde que tá vindo aquele bife. Ela precisa saber como aquele animal tá sendo criado. Ela precisa saber como aquilo chegou até ela. Então eu preciso que vocês entendam o que é importante pra mim. E eu, por exemplo, não vou comer carne, porque pra mim isso não faz mais sentido. Mas fazer as pessoas enxergarem que comer um outro tipo de carne numa outra quantidade, isso pra mim é mais importante. Mas, gente, é importante pra mim. Isso pode não ser importante pra você e eu não quero colocar isso na sua cabeça também. Eu tô seguindo uma linha, que é uma linha japonesa que chama Kaizen, que é cada dia melhor. Que cada dia você consiga melhorar um pontinho da tua vida. Que pode ser esse, que pode ser outro. Eu todo dia tô em constante processo de entender quem eu sou, de entender o que eu quero pra minha vida, o que é melhor pra mim, qual que é seu impacto no mundo. Então a gente acha maravilhoso não estar comendo carne porque a gente não tá destruindo a Amazônia e estamos sendo super sustentáveis, só que daí a gente tá comprando a caixinha de leite de amêndoa da monocultura de amêndoas, que é produzida lá na Califórnia, que daí os caras têm que transportar as abelhas que eles têm de 300 quilômetros de distância. Isso acontece, tem vários documentários sobre isso. Leva as caixinhas das abelhas fechadas num caminhão, estressa todo o bichinho e tudo mais, leva até o meio da fazenda de amêndoas e aí simplesmente as abelhinhas não estão acostumadas com aquele lugar. Às vezes os apicultores perdem mais da metade das suas abelhinhas. Simplesmente elas morrem, somem. Quase tudo que a gente come, a gente precisa de abelha. Então, não comer o mel é um pequeno ponto. Imagina se do nada um pecuarista perde metade do gado dele. Do nada, metade do gado dele morre. Imagina como a pessoa não vai ficar desesperada. Agora, se metade de uma colmeia morre, ninguém fala nada. Então, quer dizer que a vida da abelha vale menos do que a vida da vaquinha? Então, todas as vidas valem, né? E pra gente comer, sendo a base de vegetais ou não, precisa de um animal para fazer alguma coisa ali. A gente precisa pensar nisso também. Então o que eu quero que vocês pensem com esse vídeo, no final das contas, é vamos atacar menos, abraçar mais quem tá chegando um pouquinho mais próximo do que a gente acha que é o certo, porque às vezes o que a gente acha que é o certo também não é, né, gente? Tem isso também. É meio Caetano isso, mas cada vez mais eu aprendo na vida viajando por todos esses lados que não tem certo, não tem errado, é o que é certo pra mim, é o que é certo pro outro, é o que é errado pra mim, é o que é errado pro outro, né? Mas ao mesmo tempo, todos nós, a gente tem que pensar em impacto no mundo e ser responsável pelas nossas escolhas. Eu acho que essa que é uma palavra boa, assim. Qualquer escolha que você fizer, eu sei que você pode ficar louco se você pensar em tudo, mas quanto mais você conseguir pensar nas escolhas, é um pouco melhor. Bom, é isso. Eu sei que esse vídeo é um vídeo mais denso, eu diria. Não é um vídeo tão feliz quanto a gente está acostumado a fazer, mas às vezes esses vídeos são importantes também. Sei que às vezes nos comentários aí vão ter muitas pessoas atacando. Espero que vocês pensem um pouquinho antes de atacar. Às vezes é mais importante você ter mais pessoas do seu lado, que ao invés de comerem carne todo dia, quem sabe comam carne aí uma vez a cada 2 semanas, do que jogar para longe essas pessoas e daí não terem elas perto de vocês, fazendo o melhor pro mundo no geral, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Atenção, spoiler alert, alerta de spoiler pra quem assiste The Good Place. Vou contar um negócio muito engraçado que me lembrou esse papo aqui. Agora, na última temporada, eles descobrem que ninguém mais entra no lugar bom, no The Good Place, faz, sei lá, 500 anos. E daí os caras descobrem o porquê. Porque, na verdade, mesmo se você fizer todo bem, etc., você não consegue mais ser responsável 100% por todas as suas escolhas. Mais ou menos isso. Porque cada escolha que você faz, mesmo tentando ser a melhor pessoa possível, tem uma cadeia de consequências aquilo, porque você já não produz seu alimento, você já não lida com o saneamento básico da sua casa, você não lida com o seu cocô e etc, com o seu xixi, você não tem composteira com o lixo que você produz, você não lida com alimento, você não planta seu alimento, ou você não produz sua própria carne, não cria seus próprios animais. Então, o cara ele perde 100 pontos só por comprar uma pasta de dente no mercado. A gente tá cada vez mais na mão de processos que a gente não tem o controle, desde coisas públicas, né, governo, etc, a corporações. É muito louco, é uma coisa mesmo pra gente refletir. E não é
pra desistir. Ah, então eu não sou responsável por nada. Não é isso que a gente tá falando. É você, nas coisas que você entende que você consegue melhorar, você dá passos pra melhorar. Agora, entender que ninguém é perfeito, ninguém tem todas as escolhas 100% certas. A pessoa, ela escolhe um lugar onde ela vai conseguir ser melhor. E provavelmente todos os outros ela tá incorrendo em erro. Isso não quer dizer que você não vai tentar fazer alguma coisa. Você tenta fazer a coisa que você acha que você pode contribuir. E, enfim, entender que várias outras pessoas estão fazendo o que elas podem contribuir também. E pega pela mão às vezes e fala, enfim, o Good Place tá longe pra todo mundo.